É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Estamos na nossa programação Bom Dia com Cristo, inicia às 7 horas da manhã, agora são 7 horas e 18 minutos. Estamos ao vivo também através das nossas redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado. Um bom dia, povo de Deus, povo amado de Deus, nessa manhã de terça-feira. Eu sou o pastor Dimas Pimentel, estamos juntos aqui mais um dia, mais uma manhã. Logo cedo o pastor Marcos Lacerda já esteve ao vivo às 5h55, trazendo a mensagem de bom dia, através da página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. E agora nós também transmitimos pelo meu Facebook privado, também pela página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí e também ao vivo aqui na nossa web rádio Conexão Viva. Se você não tem ainda o aplicativo da nossa rádio, entre em contato comigo que eu mando para você o aplicativo. Ou você tenta baixar no Play Store, é só digitar Rádio Conexão Viva e vai aparecer o app ali gratuito para você. Amém? Queridos, hoje nós vamos trazer um assunto bastante interessante, que é a segunda multiplicação dos pães e peixes. E esse assunto, esse milagre, muitos estudiosos acham que ele foi a primeira multiplicação contada de outra maneira. Mas hoje nós vamos ver que não. Aconteceu a segunda multiplicação dos pães em outro lugar, e Jesus, mais uma vez, como Deus, ele faz o inesperado, ele faz aquilo que ninguém imagina, ele faz o sobrenatural. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Quero colocar em Tuas mãos a minha vida e a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã. Engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Amém. Já mando um abraço para o José, a sua mãe Vanessa, que o José todo dia me manda mensagem bom dia, um menino especial, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, José. Mando um abraço para minha irmã Maria do Carmo, lá em Camaragibe, todos ali da Vila da Inabe, Primavera, que Deus abençoe grandemente. Minha irmã Maria da Glória, minha sobrinha Kelly, Andressa, que Deus os abençoe grandemente. Mando um abraço para pastor Marcos Lacerda e sua família, que Deus os abençoe. Um abraço para o Flávio, meu irmão, meu vizinho, que Deus abençoe grandemente. Mando um abraço para o Pacheco, Ramilson lá em Natal, Deus abençoe Ramilson e derrame bênção sobre a sua vida cada vez mais. Pachecão, Deus abençoe Pacheco, toda a sua família em nome de Jesus, enfim, todos aqueles que nos acompanham em nome de Jesus. Mas o milagre da segunda multiplicação dos pães está em Marcos, capítulo 8, versículo 1 ao 9, que diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos. E tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, saciaram-se dos pedaços que sobejaram.
levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Então, nós vamos hoje fazer uma análise de alguns aspectos dessa segunda multiplicação dos pães e peixes, que foram relatados aqui apenas por Mateus e Marcos. A primeira multiplicação dos pães, ela é recontada nos 4 evangelhos, em Mateus e Marcos, Lucas e João. A segunda multiplicação, ela só é relatada por Mateus e Marcos. Então já teve uma mudança aqui. Então só por esses dois que foram. Então a semelhança entre os dois relatos aqui levou alguns autores a discutir se houve realmente um segundo milagre de multiplicação de pães e peixes. Mas o que quase todos concordam é que enquanto o primeiro relato é preferencialmente dirigido aos judeus, o segundo relato foi dirigido aos pagãos e aos gentios. Por isso que em Marcos 8:2 fala que alguns deles vieram de longe, de outra região. E por que houve 2 multiplicações de pães e não uma repetida? Ou uma adaptada 2 vezes? Por quê? Bom, como eu já falei aqui, alguns comentários afirmam que a segunda multiplicação é uma readaptação para os gentios de um único evento que houve apenas uma multiplicação e não 2. Então esse argumento seria que duas situações foram contadas de uma maneira muito semelhante. Mas embora reconheçam as diferenças entre eles, argumento que são secundárias. E esquecem chegam a dizer que foi uma adaptação para os gentios. Mas encontramos a mesma lógica da abertura de Jesus ao mundo pagão em toda a viagem fora do território de Israel. Naquela região de Decápolis, eu preguei ontem aqui sobre o milagre ali do surdo-mudo na região de Decápolis, que eram 10 cidades que estavam sob domínio de Roma, né? E eram pessoas pagãos, não eram judeus, eram pessoas gentis. Então, alguns dizem que o mesmo milagre teria de ser dito de tudo o que aconteceu em Marcos e Mateus, na terra dos pagãos, ali na região de Tiro e Sidom, na região de Decápolis. Mas a própria Bíblia diz que são milagres diferentes. Nós vamos ver em textos na Bíblia esses milagres que foram diferentes. E são poucos que dizem que foram o mesmo milagre. São pouquíssimos comentários. E às vezes eu falo para as pessoas, né, se você vai ler algum comentário sobre a Bíblia, não leve isso ao pé da letra, porque muitos comentários já foram desfeitos através do estudo da história pela arqueologia bíblica. Então, se uma coisa é clara da viagem de Jesus pela terra dos gentios, é que o reino de Deus não é um monopólio de nenhum povo ou de uns poucos. E embora ainda não tivesse chegado o momento de levar a boa nova aos pagãos, Jesus se aventurou ali numa terra estrangeira. E aí também, lá ele demonstrou o poder de Deus sobre a doença. E sai ali para satisfazer as necessidades humanas. Ontem eu estava comentando com alguém sobre o homem endemoniado gadareno. Aquilo ali é uma mensagem para os nossos dias, para a Igreja de Cristo dos nossos dias. A principal mensagem ali não é simplesmente porque Jesus expulsou o demônio daquele homem. A principal mensagem ali é que, escute bem, aqueles porcos eram cuidados por pessoas, por homens. Existia uma vara de porco, que é o coletivo de porco, é vara, mas é um rebanho. Quem cuida de rebanho são pastores. Quando
Jesus mandou os demônios para aqueles porcos ali e eles se precipitaram, se lançaram do precipício, os pastores daqueles porcos expulsaram Jesus da cidade. O que isso significa? Que eles estavam mais preocupados com o dinheiro que os porcos davam para ele do que a libertação daquele homem que estava endemoniado. Eles estavam mais preocupados com a parte financeira e não com a parte espiritual que Jesus estava levando e levou para aquele homem, né? Então, Jesus se aventurou sim em terras estrangeiras. Ele foi lá fazer o milagre. E Decápole é um exemplo claro disso aí. E esse segundo milagre, parece bem que Jesus estava nessa região, na região de Decápole ali novamente. Além disso, foi durante esta viagem, e desta vez em Cesareia Filipe, né? Também em território pagão, que a profissão de fé de Pedro, que é a chave para todo o evangelho de Marcos, ele estava ali. Então o apóstolo Paulo, porta-voz de outros, reconhece como o Messias justamente foi numa terra gentílica, ali em Marcos 8, 29. Reconheceu que Jesus era o Cristo ungido, e ungido de Deus por excelência. Então não esqueçamos, isso aconteceu num lugar pagão. Mas, no entanto, uma das provas mais importantes de que são dois fatos diferentes está em Mateus 16. Mateus 16, 9 e 10 diz assim: Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, de quantos cestos levantastes? Então Jesus aqui, quando ele fala do fermento do fariseu, ele cita os 2 milagres. Primeiro milagre, 4 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. Segundo milagre, foram 7 pães para 4.000 homens. No primeiro milagre, encheram 12 cestos. No segundo, 7 cestos. Entenderam? Então, são milagres diferentes. Então, quando o mestre, ele censurou os discípulos ali, ele estava dizendo. Então, isso é uma das provas mais importantes que aconteceram, 2 multiplicações de pães. Lá em Marcos, capítulo 8, versículos 19 e 20, também diz a mesma coisa. Ele diz assim: Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 12. E quando partiu os 7... No primeiro, quando partiu 5 pães. No segundo, versículo 20 diz: E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. Então Jesus, ele multiplicou pão entre os judeus, que foi na primeira multiplicação, e multiplicou o pão entre os gentios, na segunda multiplicação. Isso nos ensina que a palavra de Deus veio para todos. Não foi só para os judeus. E o próprio Evangelho de João, ele, no capítulo iniciante, ele diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. A saber, os não nascidos de carne, nem do sangue, mas do Espírito. Então houve as 2 multiplicações. E essa segunda multiplicação que nós estamos falando aqui hoje, foi justamente no meio dos gentis, ali naquela região de Decápole, onde Jesus primeiro expulsou o endemoniado ali na cidade de Gadara, e depois curou o surdo mudo, naquela região de Decápolis, aquelas 10 cidades. Deca significa 10, polis significa cidade.
Então Jesus veio manifestar o seu poder para todos quantos o recebam. Jesus não cria acepção de pessoas. Quem cria é o homem. Né? Então Deus, ele é tremendo no que ele faz. Então essa segunda multiplicação de pães trata justamente disso aí, que Jesus não faz acepção de pessoas. O evangelho de Cristo, ele é pleno, é para todos. O amor de Deus não é exclusivo de povos, de denominações. A salvação não é exclusiva de denominação nenhuma. A salvação é de Deus. Só quem salva é Jesus. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Nós estamos vivendo um momento de muita religiosidade. As pessoas, em vez de olhar para a cruz, olham para a placa da denominação. As pessoas, em vez de buscarem nas Escrituras, como Jesus nos ensina, buscar nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna e é ela mesma que testifica de mim. As pessoas buscam nos prédios, nas grandes construções, adoram prédios, adoram denominações, mas é Jesus quem salva. Então essa segunda multiplicação dos pães, onde é manifesto mais uma vez o poder de Deus em abençoar a todos e alimentar a todos, serve justamente para nós vermos que é em Jesus que nós devemos depositar a nossa confiança. Eu gosto lá do texto Malaquias 4:10, que nos ensina: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não é justiça de homens, não é justiça, sabe? Hoje, Jesus, certa vez, quando ele entrou no templo, ele viu o templo se transformando em comércio, e ele pegou um pedaço de madeira, um porrete, saiu batendo em todo mundo, expulsando os cambistas de dentro do templo. Se ele viesse hoje nós sabemos que muitas denominações passam de pai para filha a liderança. Deus não escolhe, quem escolhe são os homens. O Espírito de Deus, ele fica em segundo plano. Mas é nessa segunda multiplicação dos pães entre os gentis que a verdade aparece. Que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus veio para todos. E foi ele mesmo que disse: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero abrir um espaço, mandar um abraço para minha irmã que está nos acompanhando, Cláudia Guimarães. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, e derrame bênção sobre a sua vida cada vez mais. Então essa mensagem da segunda multiplicação de pães é o amor de Deus se manifestando para todos. É a misericórdia de Deus se manifestando para todos. Ele não escolhe a quem ele quer abençoar. Todos quanto receberem serão feitos filhos de Deus. E coisas sobrenaturais acontecem. Eu sempre à noite, quando eu vou dormir, eu dou uma volta na minha casa aqui em Itajaí e agradeço a Deus. Nos anos 80, eu saí de Pernambuco e fui para o Rio de Janeiro. Através da Marinha. Servi na Marinha há mais de 30 anos. Hoje eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Agora, só Deus para fazer essas coisas. A minha esposa é de Blumenau. Eu nunca, até os meus 17 anos, eu nunca ouvi falar da cidade de Blumenau. A minha esposa é de Blumenau, uma descendente direta de italiana. Me converti no mesmo ano que eu entrei na Marinha, meados ali dos anos 80. Fui chamado ao ministério pastoral em 1994. Minha família, ninguém era evangélico, então não foi algo que foi passado de pai para filho, sabe? Minha mãe
fazer aqueles trabalhos em terreiros, como se fosse uma Ielorixá. Eram envolvidos com bebida, meu pai, minha mãe bebiam muito. E de repente eu me converti. O amor de Deus me alcançou. Não foi passado de pai para filho, foi uma opção minha, foi uma escolha minha. Eu não me tornei crente por tradição, mas por convicção, por aceitação eu aceitei. Então eu vejo esse segundo milagre da multiplicação dos pães, é Jesus dando oportunidade aos gentis também, de se converterem. E foi lá, nessa terra dos gentis, ali, na região de Decápolis, Tiro e Sidom, Gadara, que Jesus expulsou demônios, que Jesus curou o mudo surdo e que Jesus multiplicou o alimento para todos eles. Jesus, a presença de Jesus é alimento. Independente da tua nação, da língua que você fala, Jesus não é exclusivo de denominação alguma. Os milagres de Deus não são exclusivos de denominação alguma. Quando eu estava no hospital antes de fazer a quimioterapia, lá, e muitas das vezes chegavam visitas para mim, o meu oncologista estava lá ainda, o meu médico, né? E ali eu recebia visitas de trabalhos em N denominações, e a maioria deles sabiam que eu era pastor e vinham me visitar. Muitos achavam que eu não iria mais sair dali, que eu estava muito ruim. Além dos nódulos no estômago, pulmão e intestino, a minha medula parou de funcionar. Então os médicos falaram para minha esposa que achavam que não tinha mais jeito, para mim era só esperar o óbito. E eu recebi ali visitas de N denominações. E algumas vezes eu falava para minha esposa, olha, hoje teve anjos aqui me visitando. Eram pessoas de outras denominações que tinham... Resumindo, Deus usa as pessoas, meu irmão, do jeito que Ele quer, como Ele quer, para fazer o que Ele quer. Então essa segunda multiplicação de pães traz aquela maior lição, que Jesus não é exclusivo de um povo, não é exclusivo de uma denominação, não é exclusivo de uma língua, mas Ele usa as denominações, as pessoas que estão ali, para pregar o Evangelho. Importa que o seu Evangelho seja pregado até os confins da terra. Amém? Então, querido, que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida. Eu iniciei esse projeto para falar sobre todos os milagres de Jesus, porque Ele fez um milagre na minha vida, muito grande. Eu recebi muitas das vezes pessoas no hospital para me visitar, para me pedir perdão, por coisas que eu não sabia que eles fizeram, porque eles achavam que dali eu ia sair diretamente para o cemitério, sabe? Então, viver o milagre é diferente de só ouvir falar do milagre. Eu louvo a Deus porque Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Jesus veio para todos. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se ele abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que Deus abençoe você grandemente. Cláudia, Deus te abençoe. A Cláudia, agora eu tô lembrando, ela é filha da irmã Iraci, né? Meu Deus do céu, todo dia eu mando mensagem para a irmã Iraci, né? É uma família linda. Ela e seu esposo, quando eu fundei uma igreja lá no Valverde, Nova Iguaçu, eles foram meus braços direitos, né? Ali nos anos de 98. Meu Deus, faz tempo, né? Então, é tremendo. Cláudia, que Deus te abençoe.
né? Ali foram momentos muito bons ali que nós passamos. Eu lembro do Francisco, né? Eu acho que era o filho mais novo. Eles tinham também um filho que passou por uma grande luta no judicial, depois foi comprovada a inocência dele. Depois ele veio falecer. Uma família linda, linda, linda demais. Eu lembro da mãe da Cláudia, a irmã Iraci, quando eu fazia os mutirões, né, na igreja, ela era a primeira a chegar. Eu já deixava a chave, ela já fazia o café, o lanche. A gente chegava, o negócio estava bom demais, né? Mas que Deus abençoe, minha querida. Abençoe seu esposo, que eu também conheci, né? Tenho visto foto que a irmã Iraci tem mandado dos netos, né? Que Deus abençoe grandemente. Então, meu irmão, voltando aqui, né? A segunda multiplicação dos pães nos mostra que Jesus não é exclusivo de nenhum povo, de nenhuma nação, de nenhuma denominação. Mas Jesus, ele veio para todos, judeus e gentios. Todos aqueles quanto receberam foram feitos filhos de Deus, a saber, não os nascidos da carne nem do sangue, mas do Espírito. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, derrame bênção sobre a sua vida, de uma maneira plena. E lembre-se, diz a palavra, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Tenhamos uma terça-feira alegre, abençoada e próspera, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.